Bom, gente, o exercício número 5 é um exercício que algumas pessoas vieram falar comigo, né? Algumas pessoas tiveram um pouquinho de dificuldade nesse exercício, tá? Na verdade, gente, ele é um exercício um pouquinho complexo mesmo, tá? Ele não é assustador, mas ele é um exercício que tem um pouquinho de complexidade. Tem um pulinho do gato que eu vou mostrar pra vocês, tá? É um exercício assim que depois que você faz um, né, você descobre qual é a lógica, aí depois os próximos, né, que andam mais ou menos no mesmo sentido, vai ficando fácil, tá? Então vamos lá. A ideia do exercício 5 é o seguinte: você tem que criar um software para ler 8 valores que o usuário vai digitar, né? Esses valores devem ser armazenados num vetor e o programa tem que checar se tem números iguais, tá? Basicamente é isso o enunciado. Bom, o que eu vou fazer? Vou começar aqui, gente, criando um vetor do tipo inteiro chamado números. Eu preciso ler 8 valores, né? Ou seja, o usuário vai entrar com 8 dados aí para mim, tá? Já vou criar também a minha variável i, porque eu vou trabalhar com a repetição for, né? Então eu já sei que vou trabalhar com o valor i. E eu vou criar uma variável chamada maior número, tá? Vocês vão entender o porquê dessa variável aqui. Vai começar com 0, tá bom? Bom, a maior número vocês já devem estar pensando, né? Pô, será que é aquela mesma lógica do exercício da aula passada? Sim, da aula passada não, exercício anterior, né? Sim, faz uso, né, da mesma lógica para essa variável aí, tá? Bom, gente, a princípio, galera, colher os dados, certo? Então i igual a 0, i menor do que 8, i mais mais. Eu vou um pouquinho mais rápido, gente, porque isso aqui vocês já conhecem, né? Eu vou criar um for para poder colher os dados, né, que o usuário vai digitar. Então vamos lá. Segue a mesma rotina, né, gente? Digite um número. Segue a mesma rotina. Vou colocar os KF tradicional. Armazenar no vetor número, no índice i. Ou enfim, nada mudou aqui, tá? Agora, gente, eu preciso colher um maior número, tá? Calma que vocês já vão entender o porquê. Eu preciso colher o maior número. Então eu vou fazer uso daquela mesma lógica, né? Se número na posição i for maior do que a minha variável maior número, a minha variável maior número vai receber o valor que está armazenado no vetor. Por enquanto, nada de novidade. Concorda comigo? Eu criei aqui um laço repetição for para colher os números que o usuário for digitar e armazenar esses valores no vetor, né? Logo em seguida eu coloquei mais um laço repetição for para poder, né, fazer a varredura em todos os índices, né, ou melhor dizendo, posições aí do vetor, e coloquei aquela estrutura condicional, né, que vocês utilizaram no exercício passado aí para poder separar o maior número, né? Por enquanto fiz uso de tudo aquilo que nós desenvolvemos aí no exercício anterior, tá? Agora é o seguinte, como que eu faço, gente, para identificar se eu tenho número repetido? Vamos ver se vocês conseguem compreender a minha linha de raciocínio aqui, tá? Olha só, vou colocar um for, o meu i vai começar com 0, o meu i vai ser menor ou igual a maior número. Olha só, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui a minha linha de raciocínio, tá? E vai ser i mais mais aqui. Professor, não estou entendendo essa jogada que você está fazendo. Tá? Ó, eu vou escrever aqui o código e depois eu vou tentar explicar, vou explicar para vocês aqui no bloco de notas, tá? Vou criar aqui, preciso criar aqui, gente, uma outra variável. Eu vou chamar ela de y, tá? Porque eu vou trabalhar com um for dentro de um for. Essa minha variável y vai começar com 0. Ela vai ser menor do que... Bom, eu só tenho 8 posições aqui no vetor, né? E
incrementar de 1 em 1. Olha só. A doideira que eu vou fazer aqui. Tá? Vou criar uma outra variável chamada cont, né, que seria um contador. Tá? Essa variável cont, ela vai estar no meu if maior. Vai começar com 0. E aqui dentro, eu vou fazer assim, ó. Se número na posição y for igual a i, eu coloco aqui cont mais. Olha só a jogada. Se cont se cont for maior do que 1, o número se repetiu. Aí eu coloco aqui, né, gente? O número que se repetiu. Vou colocar um %d e um espaço. E aqui na frente eu vou colocar um número na... pode ser na posição... Pode ser, nesse caso aqui, gente, pode ser na posição i. Tá? Olha só. Vamos entender essa jogada que eu fiz aqui. Vou pegar aqui o bloco de notas para ficar mais fácil. Vamos imaginar. O usuário digitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? O usuário digitou esses valores aqui. Bom, olha só, eu coloquei um for para ir de 0 até o maior número. Qual é o maior número aqui? 7. Né? Então esse meu for, ele vai até 7, neste caso aqui, tá? Porque eu estou imaginando a seguinte situação. O usuário, gente, digitou aqui... O usuário digitou aqui vários números, né? E o maior deles... Eu sei que é o 7, né? Eu estou vendo aqui que é o número 7, tá? O software vai saber que é o número 7 através desse segundo for aqui, né? Que é o for que nós utilizamos no exercício anterior. Então, olha só. Esse primeiro for, ele vai fazer uma varredura começando em 0 e vai até o maior número. No caso aqui é 7. Agora, olha só. Bom, joguei uma variável chamada cont, que é uma variável contador igual a 0, e coloquei um outro for dentro de um for. Então olha só a jogada, gente. Vamos lá. I começa com 0. 0. Aí eu entro dentro de um outro for, né? Y começa com 0, y menor que 8, y mais. Aí eu pergunto, número na posição y. Y está valendo 0. Número na posição 0 é igual a i? Bom, o número na posição 0 aqui, a gente sabe que é 1. 1 não é igual a 0. Então continua. Número na posição 1. Ó, y vai para 1 aqui agora. Número na posição 1, que no caso vale 1, é igual a i? Não. Não é igual a i. Então vai embora. E continua. Ou seja, neste caso aqui, ele está testando o 0 em todos os valores. Então a ideia é o seguinte. Eu pego, por exemplo, se eu vou variar de 0 a 7, ó, o que eu vou fazer? Eu pego o primeiro índice do vetor, né? Eu pego todos os índices do vetor e comparo com a minha variável i aqui. Olha lá, incrementou 1. O i passa a ser 1 agora, nesse momento. Tá? Bom, o número 1, o que vai fazer? Ele vai pegar e vai varrer todas as posições do vetor. Então vamos imaginar que o i está valendo 1. Tá? Y começa com 0. Y menor que 8, y mais. Número na posição y está valendo 0. Número na posição 0 é 1. 1 é igual a 1? É. Cont mais. Então, cont passa a valer 1. Incrementa 1 no y aqui. Bom, ele termina aqui esse for para depois passar para o outro, né, gente? Bom, y na posição 1 é o 2, certo? 2 é igual ao i, que é 1? Não, então continua. Y na posição 3, y na posição... Aqui é y na posição 1, né? Y na posição 2, que é o 3 aqui. 3 é igual a 1? Não, e continua. Esse caso aqui não vai contar nenhum número mais, mas vamos imaginar que eu estou... I é igual a 4, tá? Vamos lá. Y começa com 0. Bom, Y na posição 0 é igual... O Y na posição 0 é 1. 1 é igual a 4? Não. Então ignora esse conte mais. Incrementa 1 no Y. Y na posição 2. 2 é igual a 4? Não. Aí incrementa mais 1.
y na posição 3, y na posição 2, na verdade. Aqui é a posição 1, aqui é a posição 2. Y na posição 2 tem o valor 3. 3 é igual a 4? Não, o meu i está valendo 4, gente. Ignora, incrementa 1 no y. Y na posição 1, 2, 0, 1, 2, 3. Y na posição 3 é 4? É. 4 é igual a i, que é 4? É. Conte mais. Então, conte passa a valer 1. Né? Continua. Y na posição 0, 1, 2, 3, 4. Y na posição 4 tem armazenado o número 4. 4 é igual a 4? Que o meu i está valendo 4 agora, né? É. Então, conte mais. Ou seja, conte passa a valer 2. E continua. Então, nesse caso aqui do 4, gente, ele percebeu que o conte, né, vai passar a valer 2. Por quê? Porque ele encontrou 2 vezes o número 4. Aí aqui eu coloco, bom, se o meu conte for maior do que 1, quer dizer que o número se repetiu. Então eu vou lá e imprimo ele, né? Acabei de imprimir ele na tela, eu tenho que resetar a minha variável conte, incrementar 1 no i, né? Ou seja, eu vou para o próximo número que eu vou testar. E aqui dentro desse for eu verifico se ele existe. Então, basicamente é o que, gente? Eu pego o intervalo de 0 até o maior número que o usuário digitou, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um for maior, que é esse for aqui. Esse for pega de 0 até o maior número que o usuário digitou, tá? Depois, gente, eu coloco aqui dentro um outro for que vai fazer assim. Bom, nesse intervalo, eu pego o primeiro número desse intervalo, comparo com todos os números armazenados no vetor, né? E verifico se tem repetido. Se tem repetido, essa variável conte vai ser maior do que 1, eu mostro aqui na tela. Caso contrário, vai ignorar. Depois, passo para o próximo número desse intervalo. Vou lá e comparo com todos os números armazenados no vetor. Tem algum número repetido? Beleza, então essa variável conte vai ser maior do que 1. Se for maior do que 1, eu imprimo. Ou seja, é um for maior para poder fazer uma varredura do número 0 até o maior número que o usuário digitou. E dentro desse for tem um for, né? Um for dentro desse for tem um outro for que vai fazer assim: pego o valor, né, desse intervalo correspondente ao valor de i, né, a minha variável i, e testo. Tem repetido dentro do vetor? Tem, mostro na tela. Não tem, passo para o próximo. Ou seja, eu tenho um for que faz a varredura no intervalo e eu tenho um for que pega cada valor desse intervalo e verifica se ele tem alguma coisa repetida, né, dentro do vetor, tá? Basicamente é essa a lógica, pessoal. Por isso que eu tenho que trabalhar com o maior número, né? Por que o maior número? Porque eu tenho que checar os números no intervalo de 0 até esse maior número, né? Ou seja, no intervalo de 0 até o maior número, eu tenho todos os números possíveis que o usuário digitou. Aliás, eu tenho todos os números, né, que o usuário digitou, tá? Por isso que eu fiz essa jogada aqui de separar o maior número, tá, gente? Então parece um pouquinho confuso, pessoal, mas é basicamente um for maior que vai pegar o range de 0 até o maior número que o usuário digitou, e ele pega número por número desse range e fica pesquisando nesse segundo for aqui, ó. Esse segundo for, ele vai pegar item número por número daquele range, né? Qual range? O range desse primeiro for aqui. E vai verificar se tem algum número repetido. Se tiver, ele vai, obviamente, né, essa variável vai ser maior do que 1, então ele vai imprimir o valor na tela, né? E, gente, toda vez que eu finalizar, né, a minha varredura, ou seja, vamos supor, peguei o valor do índice 0. O índice 0, o i igual a 0, né? Pesquisei, tem 0 repetido? Tem. Se não tem, continua. Ou seja, terminei de fazer a varredura, ou seja, nas 8 posições do vetor, é interessante que eu resete a variável. Por quê? Porque o meu i vai passar a valer 1. Então eu tenho que verificar se eu tenho o número 1 repetido. E eu vou fazer uso da mesma variável conte aqui. Então eu reseto essa variável para poder contar novamente o número 1 nesse caso, tá? Então basicamente é isso, gente. Eu vou aqui compilar. É números, né? Números. É números. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui números. Escrevi o nome do vetor errado, gente. Eu coloquei números, né? É número. Menor. Opa. Esqueci. Isso aqui é um restinho do código do exercício anterior, tá? Bom,
Antes de compilar, gente, é que eu esqueci um pedacinho do código anterior. Eu vou colocar um printf aqui. Só para poder, vou colocar até dois /ends aqui, ó. Números repetidos. Tá? Aí ele vai imprimir essa informação aqui, ó. Depois dessa frase aqui, números repetidos, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Contou certinho quais são os números repetidos. O número 3 e o número 6. Ou seja, funcionou perfeitamente, pessoal. Então vamos lá, gente. Recapitulando. O primeiro for vai ser um for para coletar as informações que o usuário digitar e armazenar no vetor número. O segundo for é aquele mesmo for, né, que nós utilizamos no exercício anterior, que é o exercício número 4, que é para separar o maior número. E aqui eu tenho um for dentro de um for, ou seja, um for para fazer uma varredura do menor número, que é 0, até o maior número, e aí ele pega item, valor por valor desse i, né, que corresponde a esse primeiro for, e testa. Testa que sentido, professor? Ele verifica através desse segundo for se existem, né, esses números correspondentes ao número i, se existe esse número lá nos valores, né, do vetor número e se tem repetido. Se há alguma coisa repetida, essa conta aqui vai ser maior do que 1, ou seja, vai incrementar mais de uma vez, e aqui eu mostro na tela, né? E depois que eu fiz toda a checagem, eu tenho que resetar a variável count para passar para o próximo número aqui do meu range, tá? Bom, gente, basicamente é isso aqui o exercício, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, por favor, entre em contato, tá bom? Forte abraço.